Bom dia, irmãos, na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão também nos assistindo, participando pela internet, bom dia e a graça e a paz. Vamos, nesse momento, orar, pedindo a bênção de Deus para esta escola bíblica. Convido os irmãos aqui para estarem de pé. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida eterna, somos gratos pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa, podermos exaltar o Teu santo nome, podermos louvar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta escola dominical a entender aquilo que vai ser estudado, aquilo que vai ser ministrado, tanto para nós, os adultos, adolescentes, jovens, quanto também para as crianças. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Abençoe o lar de cada um, cada família, e aqueles que irão também participar depois, assistindo depois essa escola dominical. Que seja bênção para todos aqueles que ouvirem e verem este estudo, que sirva de fato de exortação, de confrontação, de edificação e consolo para a alma daqueles que ouvirem e verem esse estudo. Esta escola bíblica, neste dia de hoje, de chuva que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um. Abençoe os enfermos, abençoe os necessitados, os aniversariantes desta semana. Somos gratos pela vida de todos, os aniversariantes de amanhã. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos nós. E receba agora esta oração, receba tudo que vai ser feito a partir daqui. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Vamos ler juntos este salmo, 14 versículos, a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar. Há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que Deus aplique a porção de sua palavra lida aos nossos corações e vamos louvar o hino de número 14. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos cantar então o hino número 14, louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, exaltemos com fervor, hoje, temos todos nós, hinos santos em louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Convido as crianças a virem aqui à frente. Vamos orar por elas, com elas, também pela vida das professoras. Podem vir aqui. Chega, Mateus. Vamos vir aqui, vamos orar. Lise. Chega aqui, ótimo, muito bem. Vamos orar por elas. Pai amado, muito obrigado pela vida do Murilo, da Elise, pela vida da Flavinha, do Mateus, também pela vida de seus pais, dos seus familiares, de cada um que aqui representa os seus pais, a sua família. Abençoe também aquelas crianças que não puderam vir, seus pais também. E abençoe neste momento a Paula, a Dani, que irão trazer também a Deus aquilo que o Senhor colocou no coração delas para ensinar as nossas crianças. Muito obrigado pelos pais delas terem a responsabilidade e o comprometimento de trazê-las à casa do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente e aqueles também que estão nos vendo, nos assistindo e participando de forma virtual. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir. Deus abençoe. Cuidado aí, Elise. Muito bem. Abra sua Bíblia em Judas. Vamos estudar, dando continuidade assim a esta caminhada que estamos tendo, né,
nesta carta, nesta epístola de Judas. Abra no verso 8 ao 16. Nós não vamos ler agora tudo de uma vez, mas vamos ler de forma gradual, à medida que formos assim tratando do tema. E o tema de hoje são os falsos mestres. São os falsos mestres. E aí eu gostaria de dividir dos versículos 8 ao 10 com a segunda descrição dos falsos mestres. E os versículos do 11 ao 16, mais exemplos de advertência. Então, nós temos aí estas duas divisões nestes versos do 8 ao 16, que trata sobre os falsos mestres. Nós vimos já que devemos combater pela fé, devemos de fato pelejar pela fé. Este é o nosso dever como cristão. As pessoas às vezes dizem assim, né? Deus não precisa de defesa, né? De que defendam Ele. Claro, sim, mas Ele nos deixou, né? Ele deixou os seus apóstolos, profetas, deixou os seus discípulos, os seus filhos, para dar razão da sua fé. E nós precisamos combater, sim, e dar razão da nossa fé. Não é que com isso estamos defendendo Deus, mas estamos defendendo aquilo que cremos que Deus nos deu, esse sistema de doutrinas e de verdades aqui escritas por Judas. E vimos então nestes versículos do 1 ao 4, especificamente os versículos 1 e 2, aqui a saudação de Judas, já vimos isso, ele se reporta aqui como servo de Jesus Cristo e não como irmão de Jesus ou meio-irmão, mostrando assim a sua humildade, não querendo com isso dar uma carteirada, já falei isso, né? Olha, eu sou irmão, né, meio-irmão de Jesus, então vocês me escutem. E vimos também os versos 3 e 4, a causa, né, o motivo desta carta. E Judas aqui, ele justamente dá uma descrição inicial destes falsos mestres que negam a Cristo, e o texto se refere a isso. Eles negam como? A maneira como eles vivem, eles negam, de forma dissoluta, de forma libertina, licenciosa, aquilo que de fato são sonhadores, que a gente vai ver isso no verso 8. Então, os versos 1 ao 4, temos essa peleja da nossa fé, especificando que os versos 1 e 2 é uma saudação, e os versos 3 e 4 mostrando justamente que nós devemos, de fato, pelejar pela fé. E os versos 5 e 7 ao 7, nós vimos alertas históricos aqui do juízo de Deus, onde aqui temos 3 advertências. A primeira advertência é sobre os israelitas no deserto, a segunda sobre os anjos e a terceira sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Nós já vimos isso. Então, hoje, eu gostaria de caminhar aqui nos versos 8 ao 16. Vamos ver se vai dar tempo para a gente ver todos estes versos aqui, todos estes versículos que tratam dos falsos mestres. Eu pretendo ver isso hoje, né? Eu pretendo terminar essa carta de Judas domingo próximo, que vem agora, dia 13, pois dia 14 estaremos de férias, né? Então, eu pretendo deixar aí esse tema ok. Então, Judas, abra aí sua Bíblia, versículos do 8 ao 16. Eu gostaria de ler, e você acompanhe.
os versos 8 ao 10. Diz assim, os versos 8 ao 10. Aqui, como já falei, nós temos os falsos mestres e temos aqui uma segunda descrição destes falsos mestres. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O verso 10, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, irmãos, vejam aqui que estes versículos do 8 ao 10, descrevendo aqui, uma segunda descrição dos falsos mestres, aqui, você observou bem, a ênfase, ela está na rejeição da autoridade pelos falsos mestres para poderem seguir o seu próprio modo de vida licencioso. Então veja que a ênfase aqui está os falsos mestres rejeitando as autoridades e vivendo conforme os seus próprios desejos, a sua própria carnalidade, os seus próprios sonhos alucinados, conforme o verso 8 diz, e não pautado na fé, na sã doutrina, num conjunto de verdades e de doutrinas que nós temos aqui na palavra de Deus. E também aqui, Judas vai dar um exemplo fornecido, extraído de uma obra apocalíptica judaica, que é a Assunção de Moisés, no início do século I, depois de Cristo. Então, veja, irmãos, que a rejeição da autoridade pelos falsos mestres, ela já foi advertida. Lá em Êxodo, por exemplo, capítulo 22, versículo 28, diz o texto que nós não devemos blasfemar contra Deus, nem amaldiçoar uma autoridade do seu povo. Então, lá no Antigo Testamento, nós já temos esta orientação. E Judas aqui, ele é bíblico. Ele está citando, de uma certa forma, o Antigo Testamento. O próprio Paulo, ao escrever no capítulo 13, verso 1 de Romanos, ele nos dá esta orientação também, para nós obedecermos às autoridades governamentais. Por que devemos obedecer? Porque foi Deus quem estabeleceu todas as autoridades. A questão é se ela é ruim ou boa, se ela está indo bem ou não, é outra questão. Mas toda autoridade é divinamente instituída, estabelecida por Deus. Se não for assim, a gente não crê de fato na soberania de Deus, que Ele está no comando de tudo. E Paulo ainda diz que não há governo, em parte alguma, irmãos, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Mesmo que eles não admitam isso, mesmo que eles não creiam em Deus. Mas toda a autoridade ali que foi colocada onde ela está, foi Deus quem a colocou. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 10, ele diz que Deus é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais.
E esses pensamentos imorais são de natureza pecaminosa. E Pedro ainda alerta dizendo que aqueles que são orgulhosos, que são obstinados, aqueles que se atrevem a zombar dos seres celestiais, sem ao menos ter medo, sem ao menos estremecer. E o que a gente observa hoje, irmãos, de gente que não tem o menor temor das coisas referentes às coisas de Deus, que fazem chacota até do próprio Deus, piadas do próprio Deus. E aqui, estes 3 textos que eu citei, de Êxodo 28, 22, 28, Romanos 13, 1, 2 Pedro 2, 10, é para justamente corroborar aqui com estes versos que nós acabamos de ler, os versos 8 ao 10 de Judas. E vemos aqui, queridos irmãos, a presunção destes falsos mestres. É isso que Judas está descrevendo aqui. Um falso mestre, ele é presunçoso, ele é ímpio, ele julga baseado nos seus próprios devaneios, nos seus próprios sonhos, nos seus próprios indícios, nas suas próprias aparências, naquilo que ele acha que deve julgar. Então aqui Judas está condenando a presunção destes homens. Eles são ímpios. E veja você no verso 4 de Judas, aí volte só um pouquinho, alguns versículos, que Judas já advertiu anteriormente, mostrando: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Falsos mestres são homens ímpios, homens impiedosos, sem devoção nenhuma a Deus, que transformam a graça de Deus em libertinagem, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor. É assim que estes homens trabalham. Eles não respeitam, eles negam o único Deus soberano. E como é que eles negam? Vivendo a vida louca, fazendo aquilo que eles querem, dando vazão aos seus desejos carnais. E eu falei, na ocasião dos versículos 5 e 7, quando tratamos aqui, que infelizmente muitos seguem estes falsos mestres numa vida licenciosa, numa vida libertina, numa vida devassa. E eles são dissimulados, eles são hipócritas, são falsos, eles entram sorrateiramente, eles vão minando, desqualificando as verdadeiras autoridades, desgastando a liderança, para que o povo sirvam a eles, e não aos verdadeiros líderes. Eles tratam assim, desqualificando os verdadeiros líderes para que eles assumam o poder. Eu falei certa feita sobre isto, que sobre os políticos, eles usam desta artimanha dos falsos mestres. Eles difamam os adversários dele para eles ganharem ponto em cima de infâmia e difamação dos seus oponentes. E os falsos mestres, eles trabalham assim, desqualificando os verdadeiros mestres, os verdadeiros pastores, querendo difamar, querendo desequilibrar, colocar dúvidas no público, no povo, para que deixe de seguir aqueles verdadeiros para seguir os falsos. É assim que funciona, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, veja que aqui é um dos pecados dos falsos mestres,
A presunção. Achar que é o melhor, achar que o que ele ensina é o que é verdadeiro. De uma mentira contada tantas vezes se torna uma verdade. Então esse pecado dos falsos mestres se revela no fato de não prestar atenção aos alertas históricos que você já estudou nos versículos anteriores, dos versículos 5 ao 7, usando justamente estes alertas do povo de Israel, um povo que não creu em Deus, e por isso não entrou uma geração, não entrou na terra prometida, e os anjos que deixaram o seu domicílio, e Sodoma e Gomorra. E eles não deram ouvidos a estes alertas históricos. Eles não deram ouvidos a este juízo divino ilustrado nestes versos 5 e 7. Apesar dos alertas. E muitas vezes nós que somos cristãos, crentes, muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma, não dando ouvido à voz de Deus, fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus, e Deus dando chance para nós nos arrependermos, e nós nem estamos aí, muitas vezes brincando de igreja, brincando de ser crentes. Infelizmente, existe dentro das igrejas isso, um povo que está seguindo falsos mestres, que estão agindo como os falsos mestres, vivendo uma vida licenciosa, imoral. E falei isso da outra vez de uma pesquisa há algum tempo, feita entre os jovens cristãos, onde 50% deles já tiveram um relacionamento sexual entre as moças, 14, 15 anos, e entre os homens, os jovens, os meninos, 17 anos. Vivendo este absurdo que para muitos aí é normal. Infelizmente, quando eu digo para muitos que é normal, dentro da igreja pensando assim, achando normal um relacionamento a 3, como eu falei aqui, um trisal, um relacionamento entre homem e homem, entre mulher e mulher, e dentro da igreja. Infelizmente, dentro das igrejas. Fora, não é de se admitir, imagina dentro. Infelizmente existe. Não pasmem com isso, mas é uma verdade. E nós temos que combater pela fé isso. Pela fé, não aqui o ato de crer, mas um corpo de doutrina, de verdade, que nós seguimos, que nós temos e temos que falar. Porque o diabo, ele é impiedoso, ele não tem misericórdia, ele está arrastando muitos jovens para o inferno, através das drogas, da prostituição, do álcool. O número de jovens é alarmante, que bebem bebidas alcoólicas, não está no mapa, não está no gibi. Entre os jovens, eles são campeões em beber bebidas alcoólicas. E nós, como cristãos, servos de Deus, não devemos achar isso normal. Não devemos achar isso normal. Porque pode ser o seu filho, pode ser o meu filho. E devemos alertar sobre isso. Não se trata de moralidade, se trata daquilo que está escrito na Bíblia. E se nós somos cristãos e somos de verdade, a única regra de fé e prática nossa é a palavra de Deus. Não é outro livro que temos que seguir, mas é a Bíblia. É isso que a gente precisa entender. E aqui a presunção destes falsos mestres, eles, em seu estado, eles são, conforme o verso 8 nos diz,
sonhadores alucinados. Ou seja, homens sonhadores que pautam a sua verdade em sonhos, em suas próprias fantasias, e continuam vivendo vidas pecaminosas, vidas imorais, desonrando os seus próprios corpos. É isso que o verso 8 está dizendo, que estes homens presunçosos, esses falsos mestres, eles são homens alucinados, eles são homens sonhadores. Homens que baseiam a sua doutrina, os seus ensinamentos, em suas ideologias fúteis, diabólicas, rejeitando toda autoridade, seja ela divina, seja ela do próprio Deus, seja ela colocada pelo próprio Deus. O seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono, o seu prefeito, o seu vereador, o seu pai, a sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Ali aquele mandamento se estende para toda a autoridade, representada primeiro pelo pai e pela mãe. Absurdo hoje alunos que não respeitam seus professores. Alunos que até já mataram professor, professora, agrediram. São pessoas que não têm o temor de Deus. Não têm. Agem piores do que os animais. Porque os animais pelo menos agem por instinto. Aquilo que é dele, natural dele. Você não vai querer que um porco viva limpinho, com lacinho. Tem até gente que tem um porquinho de estimação, rosinha, né? Com lacinho, dá banho, bota perfume, talquinho. Mas se deixar ele vai para a lama. É da natureza. Um escorpião, não espere que ele não vá lhe morder, lhe picar. Não bota ele nas costas, que ele vai te picar. É da natureza. Mas tem muito ser humano deixando de ser humano e só sendo um ser sem temor a Deus, sem temor às autoridades instituídas, estabelecidas por Deus. Então aqui esses falsos mestres são presunçosos, sonham como homens naturais, que estão espiritualmente adormecidos em sua imoralidade sexual, contaminam o seu próprio corpo. Veja o que o verso 7 diz, está alertando sobre isso, mostrando que como Sodoma, como Gomorra, como as cidades circunvizinhas, eles se entregaram à prostituição, seguindo os desejos de sua própria carne. E isto, eles apenas estão o quê? Sendo colocados para o fogo eterno. Aqui mostra que existe uma condenação eterna, que muitos estão negligenciando isso, achando porque Deus é amor e Deus não pune, não julga. Terá um julgamento final. E a prova desse julgamento final é a condenação eterna, ou a salvação eterna. Para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e temos a certeza da salvação, o julgamento será para a salvação eterna e não para a condenação eterna. Mas para aqueles que, assim como os falsos mestres, andam, vivem na prática licenciosa, estes vão sim para a condenação eterna, para o inferno. Irmãos, estes homens estão adormecidos espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Um homem natural, ele não consegue dizer sim para Deus, a não ser que o próprio Deus, através do Espírito Santo dele, nos convença de que somos miseráveis pecadores e necessitamos da graça dele. O homem natural não quer Deus, quer viver de acordo com como o diabo gosta, de acordo como a sua própria natureza pecaminosa gosta, servindo a Satanás. Não tem prazer em ler Bíblia, não tem prazer em vir à igreja, não tem prazer em orar. Só tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas deste mundo. E é um alerta para nós que somos cristãos. Será que eu sou cristão de verdade? Eu tenho prazer em estar na casa de Deus? Eu tenho prazer em ler Bíblia, eu tenho prazer em orar, mesmo em meio à pandemia, eu tenho prazer em estar com os irmãos, mesmo que uma capacidade limitada. Eu tenho prazer, e mesmo que eu não possa vir, e o pecado não é em não vir, mas eu sou do grupo de risco, eu não posso ir à igreja, mas eu posso assistir pela internet, e mesmo assim eu não assisto. Eu tenho coisa mais importante para fazer no dia do Senhor. Arrumar a casa, talvez, lavar a louça, seja lá o que for. Ir para o parque, ir para o zoológico, ir para a praia. No dia do Senhor. Não tem escapatória. Será que eu tenho prazer em estar aqui? Quando eu me acordei hoje nessa chuva, eu dei um pulo da cama e disse, que maravilha, hoje é o dia do Senhor, e pulei logo e vou para a igreja. Eu fiquei ali, que preguiça, como é bom, como seria bom que eu ficasse aqui, né, dormindo mais um pouquinho nessa chuva. Irmãos, estes homens sonham como homens naturais, que estão espiritualmente adormecidos. E tem muito que se dizem crentes e estão adormecidos, precisando de um avivamento espiritual, que estão adormecidos em sua imoralidade sexual, contaminando seu próprio corpo, que estão também adormecidos em sua insubordinação, que são insubordinados, rejeitam a autoridade, especialmente a da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a autoridade máxima do cristão, é a carta magna do cristão, assim como a Constituição é a carta magna do país, não é o presidente da República, é a Constituição. Nós cristãos temos a nossa carta magna, que é a Bíblia. E se a Bíblia diz, está dito, e eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer. Irmãos queridos, os versos 9 e 10, que eu acho que eu só vou ficar nesses dois, não vai dar para dar até o 16. É por isso que dizem que pastor fala demais, né? André, você vai ter essa fama aí também. O exemplo aqui da presunção destes homens. Deu um microfone para um pastor e ele vai longe. Os versos 9 e 10. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Irmão, sabe o que eu acho bonito aqui? É o respeito de um anjo, de um arcanjo, né, um ser de uma patente maior, que é o arcanjo Miguel, para um outro anjo do mal, né, anjo que caiu, que foi Satanás aqui, né? Ele não contendeu com ele no sentido de julgá-lo, de dar juízo infamatório aqui. O que eu acho interessante é que muitas vezes nós, que somos irmãos em Cristo um do outro, a gente não tem papa na língua, né? E fala mal do outro.
fala mal do pastor, fala mal do presbítero, fala mal do diácono, fala mal do irmão. A gente não tem freio. Mas veja que interessante aqui. E veja esse exemplo da presunção destes falsos mestres. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo ali com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar, a zombar dele, mas simplesmente disse que o Senhor te repreenda. Então essa coisa de estar repreendido, estar amarrado, a gente não pode repreender nem amarrar, é só Deus, que o Senhor repreenda. Veja Deuteronômio, capítulo 34, verso 6, mostrando justamente aqui que Moisés foi sepultado em um vale perto de Bet-peor, na terra de Moabe. Mas até hoje ninguém sabe o ponto exato onde fica a sepultura dele. Está lá em Deuteronômio 34, versículo 6. O profeta Daniel, ele escrevendo no livro que dá o seu nome, no capítulo 10, versículo 13, ele coloca ali que durante 21 dias o príncipe que domina o reino da Pérsia impediu, e foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio ajudá-lo. Aí diz que assim eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Então, aqui, esses dois textos estão mostrando justamente que o que Judas está escrevendo aqui a respeito de Moisés é verdadeiro. Ele foi sepultado, ele morreu, foi sepultado, mas ninguém sabe o ponto certo, conforme a própria Bíblia diz. Mostrando aqui, Daniel, que Miguel é um arcanjo, é um anjo poderoso. E Zacarias 3:2... diz aqui, e o anjo do Senhor disse a Satanás, suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem é como um tição tirado da fogueira. Então, todos estes textos aqui citados servem para corroborar com o que Judas fala a respeito tanto de Moisés quanto de Miguel, do arcanjo Miguel. Então, irmãos, o verso 10 nos diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Veja que ele está dando aqui agora o oposto. Enquanto o arcanjo Miguel não prestou juízo infamatório contra Satanás, contra o diabo, porque a gente acha assim, não, porque é o diabo, né? Vamos xingar mesmo, vamos xingar. E aí esses homens aqui, eles não respeitam. Pelo contrário, eles difamam, eles agem de forma irresponsável, não querem nem saber, eles passam por cima de tudo e de todos para atingir o seu objetivo. Eles zombam, eles praguejam contra tudo que não compreendem. Homens brutos, ou seja, animais irracionais, fazem tudo o que dá vontade de fazer. E fazendo tudo o que dá vontade de fazer, eles se corrompem. É isso que Judas está dizendo no versículo 10. E uma carta que tem semelhança com essa carta de Judas é justamente a segunda carta de Pedro, que lá no capítulo 2, versículo 12, diz que os falsos mestres, eles são insensatos, são criaturas irracionais, eles fazem tudo o que lhes dá vontade,
nascidos apenas para serem o quê? Apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem. O insensato é assim, ele ri da sua própria insensatez. E aí Pedro termina dizendo que eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Eu já falei aqui em estudos anteriores deste capítulo de Judas aqui, que eles já estão fadados à destruição, eles já estão condenados. O sétimo homem, depois de Adão, Enoque, já profetizou isso lá em Gênesis. Então, irmãos, é certa a destruição desses falsos mestres. A igreja, ela precisa saber que Deus já tem as coisas tudo de acordo com o seu plano, de acordo com o que ele determinou, mas isso não nos dá o direito de cruzarmos os braços. Não dá. Eu me lembro uma certa feita quando estava pastoreando no interior da Paraíba, e nós tínhamos ali na ocasião um programa na rádio local, que era também web rádio, é ainda até hoje, e eu sempre dando estudos sobre o homossexualismo ali. E naquela cidade, por ser pequena, a quantidade de homossexual era grande. Você saía na porta, dava de cara com um ou outro. E um oficial da nossa igreja disse: pastor, o senhor não deve falar sobre homossexualismo. Deixa que Deus trata. Mas Deus trata como, irmãos? Usando a mim e você para pregar nesta prática pecaminosa. Assim como a mentira, assim como o adultério, assim como a fornicação, a prostituição, a feitiçaria, a rebeldia. É pecado como outro qualquer. Ninguém nasce homossexual. É uma questão comportamental. Eu quero ser. Por mais que você não consiga vencer isso, é maior que você, os seus desejos, mas você não nasceu assim. Isso é coisa do diabo colocando na cabeça destas pessoas para admitir que não tem o que fazer. E nós estamos orando por você, orando para que Deus transforme a vida, seja do homossexual, seja do adúltero, seja do mentiroso, seja do beberrão, seja do feiticeiro, seja daquele que não é nada disso, que está dentro da igreja, mas precisa de conversão. Só Jesus Cristo pode fazer isso. E nós temos que orar. Orar. E a Bíblia diz: quem acha que está em pé, quem pensa que está em pé, veja que não caia. Então, irmãos, quando o arcanjo Miguel pelejava com o diabo sobre o corpo físico de Moisés, pois fora ressuscitado para a transfiguração, está lá em Mateus, capítulo 17, versículos 3 e 4, diz que de repente Moisés e Elias apareceram ali diante deles, conversando com Jesus. Aí Pedro, disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, 3 abrigos. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Então, queridos, quando Miguel pelejava com o diabo sobre o corpo físico de Moisés, pois fora ressuscitado para a transfiguração, antes do tempo devido, ele não se atreveu a fazer juízo infamatório de Satanás.
por respeito à sua antiga dignidade. Veja lá o verso 8. O verso 8, na parte C, diz que eles rejeitaram aqueles que têm autoridade sobre eles. Os falsos mestres rejeitaram, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais, difamando as autoridades superiores. Essa época ali do primeiro século, é de conhecimento de todos ali, né, as sacerdotisas, a religião estava muito ligada à prostituição. Sacerdotisa tendo relação sexual como ato de culto ali, com os membros ali, né? Era muito relacionado isso. Mas simplesmente o Senhor disse que, o arcanjo disse, o Senhor te repreenda, conforme nós já lemos aqui em Zacarias, capítulo 3, versículo 2. Então, estes homens, falsos mestres, você precisa entender que eles são descritos como homens presunçosos, homens ímpios, sonhadores, inventam doutrina, desrespeitam a Deus, desrespeitam as autoridades instituídas por Deus, minam, destrói as autoridades legítimas, minando, colocando em xeque, em dúvida, inventando história, mentindo, difamando, caluniando. É assim que funciona. Aí a igreja se levanta contra o verdadeiro líder, para ficar contra os falsos mestres. Esses homens difamam tudo que não conseguem compreender, sem revelar respeito nenhum por nenhuma autoridade. Mesmo nas coisas que ele conhece, por instinto animal, por brutalidade, eles acabam se corrompendo e são destruídos. O versículo 12 da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, como eu já relatei aqui, estes falsos mestres são homens insensatos, criaturas irracionais, só faz o que lhe dá vontade. Mas aí o texto diz que nasceram somente para ser apanhados e destruídos. Ou seja, a sua condenação é certa. Eles riem daquilo que não entendem. É assim o mundo rejeita a Jesus, rejeita a sua palavra, a autoridade, rejeita a nós, porque rejeitando a nós, a mensagem do Evangelho, está rejeitando o próprio Cristo. Por isso eles são destruídos pela sua própria corrupção. E eu fico por aqui, irmãos, os versos 8 ao 10, mostrando aqui a descrição, uma segunda descrição, que Judas já havia descrito estes falsos mestres ali no verso 4. E uma segunda descrição aqui, são homens presunçosos, homens impiedosos, sonhadores alucinados, são homens insubordinados, que rejeitam toda autoridade, seja divina, seja eclesiástica, seja civil, rejeita. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. No próximo domingo, iremos então dar continuidade a partir dos versos 11 ao 16. Nós vimos 3 advertências ali: o povo de Israel, os israelitas, os anjos, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, nos versículos 5 e 7, e agora nós vamos ter mais advertências aqui, mais exemplos de advertência, mostrando aqui
justamente Judas enfatizando o cotidiano e enfatizando a própria natureza. Vamos encerrar, vamos orar, vamos colocar de pé. Esta semana tivemos aniversário do nosso irmão, o presbítero André, dia 1º. Dia 4, a nossa irmã Ana Paula, lá de Nova Trento. E amanhã nós teremos 3 aniversariantes, né? Eu estou aqui sem a colinha, mas eu sei que um é Ana Patrícia, a mãe da Andy, a outra acho que, Márcio, vê aí no grupo que eu mandei, é a Ana Patrícia, tem mais 2, a Débora e a Valquíria. Isso, obrigado. Então, essas 3 irmãs, a Ana Patrícia, a mãe da Andy, a Débora, a filha da nossa irmã Elda, e a Valquíria Saragossa. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão aqui no templo, que estão nos assistindo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, neste mundo, ó Deus, que jaz no maligno, sob a influência maligna, onde muitos estão deixando de te louvar, Senhor, de te adorar, para adorar as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Que o Senhor mesmo nos repreenda, que a tua palavra sendo instruída não volte vazia. Ó Deus, que o Senhor visite os nossos lares, que haja conversão, que o Senhor reine na nossa vida e que o Senhor seja a prioridade no nosso viver. Não nos deixe, Senhor, entregues a nós mesmos, que nós possamos ser dependentes de Ti cada dia, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Abençoa aqueles lares, ó Deus, que estão sofrendo, aquelas famílias com traições, com adultérios, com homossexualidade, com drogas, seja ela drogas no álcool, seja dependência química, que o Senhor liberte, porque só o Senhor tem poder para isso, de libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo. Só o Senhor tem poder para isso, homem nenhum pode fazer isso. Ó Deus, abençoe, Senhor, grandemente a vida do presbítero André, que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida ao teu filho. Somos gratos por mais um ano que o Senhor concedeu a ele, concedeu a Ana Paula. Abençoe a Ana também, muitos anos de vida, que o Senhor conceda a tua serva. Abençoe grandemente o seu lar, o seu casamento, seus filhos, seu esposo. E também desde já te pedimos pela vida da Valquíria, da Ana Patrícia e da Débora, que amanhã estarão completando mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, espalhada por toda a face da terra. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Podeis assentar? Irmãos, só lembrando que hoje à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto de adoração ao nosso Deus, e também na ocasião, como é o primeiro domingo de dezembro, nós estaremos aqui servindo, então, ministrando a Santa Ceia do Senhor.
Você, então, que não fez ainda a sua inscrição, eu mandei ali no grupo da igreja. Faça, se você assim puder vir, se você não é do grupo de risco. Se você pode vir, então venha para louvar e adorar o nome do Senhor e participar da ceia do Senhor. São 45 pessoas, acho que até aqui, acho que umas 20, então ainda tem vaga, tá bom? Você pode aí fazer a sua inscrição. Estamos com uma visitante, é uma amiga do Levi, né, Levi? Estuda contigo? Não, né? Como é o teu nome? Giovana. Giovana, seja bem-vinda. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, e volte sempre, tá bom? Deus te abençoe. Os demais são de casa. Irmãos, um bom domingo a todos e até logo mais, se Deus assim nos permitir.